Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Irmãos, que bom que estamos conseguindo caminhar, apesar de todas as dificuldades, limitações, apesar das circunstâncias, amém? A minha oração, como eu tenho dito, é que é para que você esteja aproveitando da melhor forma, da melhor maneira possível este tempo, amém? Eu acredito que, para mim, de coração, tem sido um tempo produtivo, porque, queridos, desfrutar da família, ou melhor, falar que a família é importante, é muito fácil, né? O difícil é viver o desafio de fazer com que a família seja de fato algo importante na nossa vida, porque, como nós já aprendemos, né, aquilo que mais investimos tempo é aquilo que é mais prioritário para nós, entende? Então, esse tempo para mim tem sido um tempo bem oportuno, bem precioso por causa disso, porque estamos tendo a oportunidade de demonstrar o quanto Deus é prioridade na nossa vida, porque temos tido tempo, sim, para buscá-lo mais, para orar mais, para meditar mais na sua palavra, para nos conectarmos muito mais com Ele, entende? Eu não sou incompreensível, eu compreendo que quando a gente está naquela rotina de trabalho, faculdade, escola, estudo, isso, aquilo, eu sei que muitas vezes isso toma muito tempo nosso e nos desgasta, nos deixa exaustos a ponto de não priorizarmos com qualidade, certo? O nosso Deus. Pois bem, então estamos tendo sim esse tempo, essa oportunidade agora, e também, além de priorizar um tempo com Deus, estamos tendo a oportunidade de priorizar nossa família, ter um tempo com ela de qualidade, de maneira que a gente venha conversar sobre princípios, valores, a palavra de Deus, enfim, que você possa estar de fato desfrutando desse tempo de maneira abençoada, amém? Pois bem, irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar uma reflexão, uma mensagem com vocês, que o objetivo dela é que de fato nós venhamos ser fortalecidos, amém? Até mais do que ser edificados, é que eu e você venhamos ser fortalecidos, confortados com essa palavra, amém? Sabemos que o cenário que nós estamos vivendo está cada vez mais incerto, é um cenário que cada vez mais estamos ficando sem expectativa de melhora ou de um final feliz, entende? Um final que seja no mínimo satisfatório do ponto de vista da saúde e da economia. Não podemos deixar de destacar isso. Precisamos ter o cuidado, né, a preocupação com ambos os lados. A saúde é importante porque se trata de vida, mas a economia também ela é importante porque a gente precisa trabalhar para poder ter uma boa condição de vida, certo? E o cenário hoje tem tido uma discussão muito acirrada entre esses dois aspectos. Todos nós sabemos da importância dos dois, mas parece que a gente quer pender para um lado como se um fosse mais importante do que o outro. Mas não é assim, a gente precisa ter maturidade e entendimento para compreender isso, entende? Então, o que eu posso realmente dizer, queridos, é que diante de uma realidade preocupante e perturbadora que a gente está vivendo, nada, absolutamente nada pode ser mais reconfortante do que as palavras de Jesus, amém? Pelo menos eu creio nisso, e é por isso que eu comecei destacando a importância de priorizarmos Deus, o nosso relacionamento, a nossa busca por Deus nesse tempo, através da sua palavra, justamente para nos trazer esperança, para nos trazer paz e segurança, amém? E o texto que eu quero refletir hoje, ele mostra, podemos dizer assim, um cenário, um pano de fundo onde houveram algumas situações onde gerou um certo desconforto, onde gerou uma certa inquietação, uma certa tristeza e até angústia, certo? Mas antes de lermos o texto e de nos aprofundarmos,
eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os teus olhos e termos um momento de oração, amém? Para que a gente possa meditar na palavra de Deus, de maneira que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, amém? Vamos orar? Pai amado, Pai maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos porque temos a tua palavra, a tua sagrada escritura que mostra, que nos apresenta as palavras de Jesus que vem nos trazer ânimo, fé, esperança, direção, Pai. Mesmo diante de situações e circunstâncias que mexem com o nosso coração, que muitas vezes abalam o nosso emocional, o nosso espiritual, a nossa vida como um todo. E por isso, Senhor, neste dia, diante da sua palavra, diante da sua presença, nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor alcance o coração de cada um destes queridos e amados irmãos que estarão assistindo este vídeo, assistindo essa mensagem, para que o seu nome seja glorificado e que cada um seja verdadeiramente confortado, fortalecido e edificado através da sua palavra. Amém? Pois bem, queridos, o texto que eu quero refletir hoje é o texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, onde estaremos meditando do versículo 1 até o versículo de número 4, amém? Diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Amém, queridos? O que acontece aqui para você entender? Por que Jesus ele diz para ele, começa dizendo para eles não se perturbarem, não se angustiarem, não se preocuparem em seus corações? Porque se você voltar no capítulo 13, o capítulo anterior, você vai ver que aconteceu 3 situações bem conflitantes, né? Jesus ele havia acabado de lavar os pés dos discípulos, de ter aquele momento onde ele é um momento muito marcante, porque ele demonstra, né, na prática o que é a humildade, certo? E logo em seguida, né, o versículo ali, a partir do versículo o texto, a partir do versículo 18, vai mostrar que num dado momento Jesus ele se perturbou, o seu espírito lhe perturbou. Por quê? Veja bem, porque ele fala de maneira aberta de que um dos discípulos, um dos apóstolos ali iria lhe trair. Olha só, como que você ficaria, como que você se sentiria se você soubesse, se você estivesse diante de uma mesa, num ambiente onde você sabe que está rodeado de pessoas e que dentre essas pessoas, uma pessoa iria lhe trair de maneira muito vergonhosa, porque nós sabemos já pela palavra de Deus que ele está se referindo a Judas, porque Judas iria traí-lo, o vendendo, o entregando, certo? Aos guardas romanos, certo? E aí, um outro fato é que ainda nesse sentimento angustiante e perturbador, Jesus, ele diz que, olha só, ele diz que ele vai ir para um lugar que esses discípulos não poderiam ir. Veja bem, Jesus estava caminhando com esses discípulos foram chamados, escolhidos para caminhar com Jesus, e diante da circunstância e se aproximando, né, o tempo de Jesus, o tempo dele cumprir a sua missão, o seu chamado, e ele aproveita esse momento para dizer que ele iria para um lugar que aqueles discípulos que estavam caminhando com ele não poderiam ir. Isso deixou eles tristes, deixou eles preocupados, deixou eles um pouco angustiados, desconfortáveis, entende? Porque eles estavam caminhando nada mais, nada menos que com o mestre, com alguém que veio trazer um novo paradigma, uma nova perspectiva de vida, com grandes ensinamentos, com grandes milagres, com grandes acontecimentos, grande demonstração de poder de Deus. Entende? Então é claro que é evidente que eles estavam se sentindo completamente confortáveis, seguros. E aí, de repente, Jesus vem, olha,
um de vocês vai me trair. Depois ele logo em seguida vai dizer que ele teria que deixá-los. Ora, ele vai dizer assim no versículo 33 do capítulo 13: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Então ele dá uma palavra aqui, né? Ele lembra, né, do mandamento: o novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então Pedro lhe pergunta: Senhor, para onde vais? Você vê que já mostra a inquietação, a preocupação. Então Jesus responde: para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Entende? Então, veja só, Jesus ele estava preparando o coração dos discípulos aqui, e como se isso não bastasse, além dele deixar claro que um deles iria traí-lo, ele fala que para onde que ele teria que ir embora, teria que deixar os discípulos. Ele ainda deixa claro que um deles iria negá-lo. Outra forma de traição. Entende? Então, veja só, Jesus estava angustiado, e com tudo isso também os discípulos ficaram perturbados e preocupados. Veja que no versículo 37, Pedro perguntou: Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Olha que afirmação, que palavras que Pedro diz. Mas veja como Jesus responde: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Esse era o contexto, querido. Esse era um cenário triste, intrigante, perturbador, angustiante. E aí Jesus, estamos falando aqui, querido, de Jesus. De forma alguma Jesus deixaria os seus angustiados, aflitos. De maneira alguma. Jesus olha para mim e para você, seja qual for o cenário que você estejamos vivendo, e vai nos deixar aflitos. Então ele vem e traz uma palavra de conforto, de ânimo, de fortalecimento aos discípulos. E esse é o objetivo dessa mensagem. Amém? Eu quero ser o mais direto e mais objetivo possível aqui, para que você possa também ser fortalecido e animado, independentemente do cenário que eu e você nos encontramos, como eu disse inicialmente. Amém? Tire os olhos do cenário e olhe para aquilo que Jesus nos traz, nos oferece em suas palavras. Por isso que eu disse no início, mesmo em meio a um cenário complicado, complexo, difícil de se entender e de se ver um final satisfatório, temos as palavras de Jesus para nos confortar. Amém? Pois bem, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero destacar que nas palavras de Jesus nós encontramos a certeza de que nós temos alguém que podemos confiar. Nós temos nas palavras de Jesus a certeza de que temos alguém que podemos acreditar, confiar e acreditar. Amém? Jesus diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Amém, queridos? Jesus começa dizendo aqui para eles não ficar nem tristes e nem preocupados, mas que eles deveriam descansar em Deus, que eles deveriam continuar confiando e crendo de maneira firme em Deus, e da mesma forma e também nele. Amém, queridos? Jesus diz isso porque já havia dado provas e diversas demonstrações de que não tinha abandonado eles, de que o compromisso que Jesus tinha feito com eles ao chamá-lo, ao convocá-los
para essa empreitada, para essa caminhada com Jesus, Jesus havia dado diversas demonstrações e provas de que tinha chamado eles, de que tinham escolhido eles e que não abandonariam eles de forma alguma. Entende? Se não tinha feito isso antes, não seria agora, num momento crucial, num momento importante dessa caminhada. O ministério de Jesus estava caminhando para o fim, para a sua conclusão. Então Jesus vem e traz uma palavra de ânimo e de conforto, dizendo para ele: olha, vocês têm alguém que vocês podem confiar e acreditar, e esse alguém se chama Deus, em primeiro lugar, e também eu mesmo. Creiam em mim. Amém, queridos? Em primeiro lugar, a palavra que eu quero deixar para você de conforto, de ânimo, é essa: você e eu, nós temos alguém que podemos confiar, que nós podemos acreditar, podemos confiar e crer sim em Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, e podemos crer e confiar, acreditar também em Cristo, porque Ele veio para se entregar em nosso lugar, para se entregar por nós. Amém? É palavra digna de confiança, que eu e você podemos crer em Deus e crer também em Cristo Jesus. Amém? Mesmo diante do cenário onde nós não estamos conseguindo enxergar um final feliz, um final bom, perfeito, eu e você sabemos que nas palavras de Jesus podemos encontrar sim um final plenamente satisfatório, se nós continuarmos crendo e confiando e acreditando em Deus e nas palavras de Jesus. Amém? Em segundo lugar, eu e você também temos a promessa de um lugar seguro. Veja, no versículo 2, Jesus vai dizer assim: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito. Entende? Então Jesus aqui, queridos, ele está dando o endereço desse lugar. Jesus está endereçando esse lugar para mim, para você, assim como ele fez para os discípulos. Esse lugar seguro que ele promete é a casa do Pai, do seu Pai. Porém, não é uma casa aqui na terra, não é uma casa aqui neste mundo, é uma casa, é um lar no céu, para onde ele estava prestes a ir. Amém? Por isso que ele disse lá no capítulo anterior, capítulo 13, eu preciso ir, veja só, versículo 36, parte B, Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Então entenda, queridos, em nome de Jesus, ele estava prestes a ir à casa do Pai. Não existe lugar mais seguro do que a casa do Pai. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, eu sou casado, acredito que muitos que estarão assistindo aqui eu creio que você tem o privilégio de estar na sua casa, morando na sua casa, no seu lar. Mas você sabe que você consegue se sentir seguro quando você vai na casa do seu pai, quando você volta para a casa do seu pai. Você volta para a casa do seu pai e você se sente na sua própria casa. Não é precioso isso? É muito maravilhoso saber disso, porque na casa do Pai nós temos liberdade. Por mais que eu tenha a minha casa hoje aqui, graças a Deus, eu posso ir na casa no caso, né? Eu não tenho pai, eu tenho meu pai, padrasto, Neco, né? E tenho a minha mãe, mas eu sei que eu posso ir lá agora e me sentir à vontade a ponto de sentar, colocar os pés no sofá, não serei repreendido, corrigido. Eu posso ir lá abrir a geladeira e me sentir à vontade para pegar qualquer coisa. Entende? Então Jesus está prometendo um lugar seguro, que é a casa do Pai, do seu Pai. Uma casa onde não é aqui no mundo, que não é passageira, mas é lá no céu. Jesus, ele fortalece aqui os seus discípulos dizendo: olha, na casa de meu pai há muitos aposentos. Aposentos aqui, a ideia de aposentos é a ideia de quartos, de vários lugares. Entende? Então quer dizer que há lugar para todos nós, que antes cremos, confiamos e acreditamos no Pai e nele, que é o Filho primogênito
deste pai que tem uma casa suficientemente capaz de nos abrigar. Amém, queridos? Então veja só, é por isso que ele pode afirmar e nos assegurar de que se não fosse assim, ele não teria dito. Ele conhecia já a casa desse pai. É precioso quando ele diz assim: se não fosse assim, eu lhes teria dito. Ele pode assegurar, ele pode confirmar, ele pode trazer essa segurança para mim e para você, de que existe uma casa, um lugar seguro para mim e para você. Amém? Não se preocupe, não fique perturbado, apenas creia em Deus, creia no Pai, creia em Cristo, creia nas suas palavras, creia na promessa de que existe um lugar seguro. Talvez este mundo já fez com que você perdesse completamente as expectativas. Não tem problema algum, desde que você enxergue a perspectiva de Cristo, de que o verdadeiro lugar seguro para mim, para você, para os filhos do Pai, é lá no céu, juntamente com Ele. Se não fosse assim, Ele não teria dito. Amém? A terceira lição que eu quero compartilhar é que, além de nós termos alguém que podemos confiar e acreditar, além de termos a promessa de um lugar seguro, queridos, eu e você também temos a garantia de que não iremos ficar sozinhos. Amém? A preocupação e a tristeza deles era porque Jesus havia dito que iria embora. Jesus havia dito que teria que ir para um lugar que eles não poderiam ir naquele instante. Sabe o que acontece, queridos? É que realmente é muito difícil lidar com a pressão de se sentir abandonado, largado ao léu. Entende? E eu enxergo que hoje nós estamos vivendo neste mundo dessa maneira. Muitos estão se encontrando assim, abandonados, largados, sozinhos, angustiados, aflitos, preocupados, perturbados. E isso faz parte da nossa humanidade, porque nós não gostamos de ficar sozinhos. Veja que até o próprio Deus sabe que não é saudável. A palavra de Deus diz lá no início, lá em Gênesis, mostra isso, que Deus, depois de criar o homem, ele viu que o homem estava se sentindo só, então ele fez uma companheira. Veja, não é propósito do Pai nos permitir que a gente se sinta sozinhos, abandonados. E é por isso que Jesus vem e nos dá a garantia de que nós não iremos ficar sozinhos. No versículo 3 ele vai dizer assim: se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém, queridos? Então veja só, Jesus mostra que era necessário ele ir para preparar. Ora, se eu for e lhes preparar lugar, podem ter a certeza que eu voltarei e os levarei para mim. Entende? Então Jesus mostra que era necessário ele ir para que eles tivessem uma vantagem muito maior depois. Deixa eu te falar uma coisa, o que Deus está falando para você e para mim neste dia de hoje é isso. Olha, é necessário passarmos por isso que estamos passando agora, porque aquilo que iremos colher lá na frente será muito melhor, muito mais proveitoso. Amém? Só que eu e você precisamos crer no Pai, eu e você precisamos crer no Senhor Jesus, eu e você precisamos confiar na promessa, acreditar na promessa de que este lugar que Ele está preparando, que já foi preparado, porque nós já cremos nisso, é perfeito, é maravilhoso, é abundante. Amém? Creia nisso em nome de Jesus. Enquanto a ida de Jesus naquele momento, naquele instante seria temporária, Jesus está dizendo para eles aqui, para mim, sabe o que? Que olha, quando eu voltar, será algo permanente, porque ele diz assim, né? Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Portanto, Jesus estava dizendo assim, olha, eu preciso ir, mas entenda uma coisa, é uma ida temporária, é uma ida que tem um tempo certo para eu voltar. E quando eu voltar, certamente eu voltarei. E quando eu voltar,
e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, entenda, ele iria de maneira temporária, mas iria voltar para estar conosco de maneira permanente, ou seja, eterna, queridos. Amém? Eternamente teremos a presença e a companhia do nosso Senhor Jesus, quando Ele voltar para nos buscar. Aqui nós sabemos que está se referindo, à sua segunda vinda, a sua volta para buscar a sua igreja, a sua noiva. Amém? Então que você possa, enquanto estamos vivendo toda essa situação, todas essas circunstâncias, enquanto isso é tempo de nós nos prepararmos, porque Ele vai voltar. Ele prometeu, Ele garantiu que nós não iremos ficar sozinhos. Amém? Creia nisso, confie nisso, seja confortado e fortalecido com isso, em nome de Jesus. E por fim eu quero concluir dizendo para você o seguinte, que além de termos alguém que podemos confiar, além de termos a promessa de um lugar seguro, além de termos a garantia de que não iremos ficar sozinhos para sempre, mas que para sempre iremos ficar com a presença de Jesus, de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, também temos o caminho para a casa do Pai. Amém? Temos o caminho para a casa do Pai. Veja que no versículo 4 ele conclui dizendo assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele disse isso para os discípulos e serve para mim e para você também, queridos. Hoje eu e você precisamos entender que Jesus estava indo para a casa do Pai. Ele deixa isso muito claro, porém ele não faz isso sem antes lembrar quem é o caminho. Por isso que ele diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Sabe o que isso quer dizer, queridos, de maneira muito preciosa? É que eu e você precisamos, antes de almejar este lugar seguro, antes de desejarmos ir para a casa do Pai, mais importante do que isso é conhecer o caminho até a casa do Pai. Isso é o mais importante, queridos. Amém? Ele afirma que eles conheciam o caminho para onde ele estava indo, apesar de ainda não conhecerem o lugar, a casa do Pai. Isso mostra que não há como conhecer o lugar, a casa do Pai, sem antes conhecer o caminho. Eu quero concluir essa mensagem fazendo você refletir isso. Talvez o que está perturbando o seu coração, talvez o que está inquietando o seu coração, o que está angustiando o seu coração, o que está preocupando a sua mente, a sua vida, é isso. É porque você ainda não conheceu o caminho para a casa do Pai. Quando eu e você conhecemos o caminho, nós aprendemos a descansar, porque sabemos que é um caminho de segurança, é um caminho de paz. Veja só, nesse mesmo capítulo, no versículo 27, Jesus vai dizer assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus, ele conclui esse raciocínio aqui dizendo a mesma coisa que ele diz no início: não se perturbe o coração de vocês. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você, para fortalecer você. O segredo para não se perturbar, o segredo para não se preocupar, o segredo para se sentir em paz, seguro em meio a tudo isso que estamos vivendo, queridos, é conhecer o caminho. E eu quero dizer para você, se você ainda não conhece o caminho, eu quero te dizer, versículo 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho para a minha paz, para a sua paz, para a sua segurança. Ele é o caminho para a casa do Pai, para o lugar seguro, para um lugar preparado para nós. Amém?
não se aflija, não se preocupe, descanse, continue crendo, confiando no Pai e em Jesus. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Pai amado, Pai maravilhoso, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos traz paz, segurança, conforto, Senhor. Obrigado por saber que existe um lugar preparado para nos receber. Nós não podemos viver conformados com este mundo. Nós precisamos viver inconformados com tudo isso de errado que está acontecendo no mundo, mas nós não podemos ficar presos a este mundo, porque existe um lugar preparado, pronto para nos receber. Este mundo apenas faz parte do processo para nos preparar, para nos encontrar e para vivermos eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o Senhor esteja confortando, Pai, o coração de cada um destes queridos. Que o Senhor esteja fortalecendo o coração de cada um destes amados, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja fortalecido, seja confortado, seja edificado para a glória de Deus. Deus abençoe.